Baruch atah Hashem Eloheinu. Opa, o que está acontecendo aqui? Hashem Eloheinu. O que é isso? Assim, judeus de todo mundo, através da história, dizem: bendito és tu, Senhor nosso Deus, mas quando vão falar Senhor, dizem o nome. Não dizem absolutamente nenhum nome específico, mas apenas a expressão Hashem, o nome. Por quê? Porque Deus, na sua manifestação, é tão extraordinário, tão sagrado, tão inacessível, muito além de tudo que possamos comparar, que essa transcendência divina é exatamente manifesta pelo fato de que ele tem um nome impronunciável. O nome que ultrapassa toda a compreensão humana. Ao mesmo tempo, esse nome que excede a compreensão, que nos estabelece a nossa relação com ele na aliança, quando surgem ali, por exemplo, os 10 mandamentos na aliança que ele faz com Israel, a gente vai descobrir também que Deus se revela. Ele se revela a Moisés, ele se revela na sarça ardente e ele diz o seu nome, que você sabe, Yahvé, Yehová. E ali ele diz: eu sou o que sou, ou seja, eu serei o que serei, eu sou aquele que é chamado Ehyeh Asher Ehyeh. Se de um lado Deus é o Deus que a gente não pode compreender, o Deus que se revela de maneira muito especial. Primeiro, ele é o Deus único, poderoso, diante do qual todos nós nos prostramos e reconhecemos o seu poder e quem ele é. Depois, esse Deus é um Deus muito além do que podemos compreender e diante dele nós nos humilhamos porque a percepção de quem é esse Deus ultrapassa a nossa frágil e limitada razão. E ao mesmo tempo, em vez de dizer apenas eu sou o que sou, ele diz eu serei o que serei ou eu me tornarei o que me tornarei, dizendo que esse Deus é soberano, incontrolável, não manipulável e o Senhor que se revela no eixo do tempo e no futuro. E porque Deus é o Deus do futuro, o Deus da palavra que traz promessas, o nosso coração pode nele descansar, porque o seu nome nos revela um caminho de fé e de esperança que hoje abençoa o seu coração, o meu coração, o Deus incontrolável, incompreensível, revelado da história e de esperança. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração em BNU. Esse é o momento de você reunir a família, chamar os amigos, enviar esse link para todas as pessoas que você conhece e vamos todos juntos celebrar.
Uma coisa muito boa é a gente ter o que compartilhar, o que falar de experiências que a gente pode passar com Jesus no meio dos nossos tempos difíceis, que com certeza você deve estar passando até agora um momento difícil. Se não passou ainda, né? Espero que você tenha aí um memorial para falar que você sentiu que Jesus estava ali naquele barco com você no meio da tempestade. Por exemplo, agora, no tempo que eu estou passando, o meu marido se tratando de um câncer muito agressivo, muito surpreendente até para os médicos. Mas qual é a nossa diferença no meio da nossa tribulação, no meio dessa tempestade? Você sabe que Jesus está ali com você e você vê, é visível, não dá para alguém argumentar. Ah, tem certeza? Ah, mas você está calma? Ah, mas você não está... Não, a gente sente, nós somos carne e osso normal, como Jesus foi aqui. Mas é muito diferente a paz que você tem e você vê os detalhes e você vê, ai, olha isso agora, foi Deus. Ah, agora aquele médico veio bem na hora, foi Deus. Seja sensível e reconheça Deus no meio da sua tribulação, porque Ele está lá, você pode ter certeza. E a honra e a glória é toda dele no meio da nossa tribulação. Experimente isso. Bom dia! Quero convidar vocês agora a adorar ao Senhor com nossas vozes e reconhecer que Ele é tão grande e nós somos tão pequenos, mas apesar de sua grandeza, Ele nos ama e se importa conosco. Vamos juntos cantar com todo o nosso coração ao único Deus verdadeiro, ao único que merece toda a glória, honra e louvor. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
Nesse momento nós queremos colocar as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas alegrias diante do nosso Deus. Talvez você está vivendo um momento da sua vida de dificuldade, de luta e talvez até perdeu a esperança. A Bíblia nos fala que nós devemos levar as nossas ansiedades aos pés da cruz. E quando nós depositamos isso aos pés da cruz, uma paz que excede todo o entendimento guarda os nossos corações no amor e na misericórdia de Deus através do seu Filho Cristo Jesus. Por isso, convido você a orar comigo nesse momento, colocando todos os nossos pedidos diante do Senhor e descansando nele, aguardando a sua resposta e aguardando o seu favor. Vamos orar? Pai querido, nós queremos primeiramente te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pelas bênçãos que nós recebemos e muitas vezes nem contabilizamos. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitos livramentos, nós às vezes não percebemos e o Senhor tem cuidado de nós, tem andado conosco em todos os nossos momentos. Mas muitas vezes a vida também ela apresenta desafios, apresenta lutas, apresenta problemas que nós não estamos esperando e às vezes somos pegos de surpresa, nos colocamos em desespero, ficamos ansiosos, perdemos noites de sono. Pai, nós queremos depositar as nossas ansiedades, angústias e os nossos medos aos teus pés, Senhor. Nós queremos colocar isso diante de ti, sabendo que o Senhor é quem pode resolver todas as nossas adversidades e nossas dificuldades. E ainda, ó Pai, que essas adversidades continuem conosco, o Senhor vai estar conosco, segurando a nossa mão até o momento final das nossas vidas. Nesse momento, então, te pedimos, Senhor, que através da ação do Teu Santo Espírito, essa paz que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, que a gente não se deixe ser tomado pelo medo, pela angústia e pela ansiedade, mas que a gente confie plenamente, com todas as nossas forças, tudo aquilo que temos e que somos a Ti. Ó Pai, como diz a Tua palavra, os 2 principais mandamentos, que a gente possa amar a Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e também amar aqueles que estão ao nosso lado, como nós devemos nos amar também. Então, Senhor, que essa Tua palavra ressoe em nosso coração, que a gente possa Te servir de coração grato, colocando aqui as nossas ansiedades e angústias e esperando em Ti a resposta, Senhor. E que essa resposta pode ser positiva, pode ser negativa. Ela vai acalentar, vai acalmar o nosso coração nesse dia. Por isso, colocamos mais uma vez os nossos pedidos, súplicas e anseios nas Tuas mãos e confiamos que o Senhor tem o melhor para nós. Assim nós oramos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me para o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me para o Teu
conhecer o amor que habita em ti. Em renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, Senhor, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. A ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Vida atualizada pela palavra inspirada. Hoje nós vamos, na nossa reflexão bíblica, pensar um pouco sobre a palavra de Deus e como é que é a relação dessa revelação divina e como que isso atinge a nossa vida. Bom, nós sabemos muito bem que a proposta bíblica nos apresenta a palavra divina revelada, uma palavra que não pode ser alterada porque é inspirada e claramente mostra o caminho, a estrada para cada um de nós. Mas a nossa vida precisa ser redefinida, realinhada e ela sim deve ser atualizada à luz dessa palavra. E para pensar sobre isso, eu queria convidar você, já que nós estamos nesse mês aqui nas nossas reflexões na IBNU, pensando exatamente sobre ensino, doutrina, conhecimento fundamental para aqueles que caminham na fé em Jesus. Então, nós vamos ver a segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10, quando lemos o seguinte: O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz
imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Como nós podemos ver, nós temos aqui a segunda carta do apóstolo Pedro. Pedro escreve, a sua primeira carta aí com 5 capítulos e uma carta menor, pequena, com apenas 3 capítulos, e quando nós olhamos 2 Pedro, nós podemos assim dizer, uma carta num período mais avançado na história epistolar do Novo Testamento. É uma carta muito próxima da carta de Judas, Os estudiosos falam até que há o que a gente chama de uma relação de interdependência pelos temas e pela maneira como parece que de fato uma está citando a outra. Parece que Judas se baseia em 2 Pedro. E a discussão aqui envolve uma confusão de pessoas no ambiente da igreja primitiva que estavam sendo influenciadas por ideias assim de perfil pré-gnóstico e que tinham conceitos diferentes daquilo que era tão importante na teologia, se a gente pode assim chamar, da igreja primitiva, e estava causando confusão, e essas cartas então aqui são orientadoras. E é importante a gente observar por que é tão importante essa questão da doutrina, do ensino, da diretriz para que a nossa vida seja devidamente encaminhada. Muitas vezes nós encontramos algumas pessoas que, ao pensar sobre esse tema, vão talvez dizer algo da seguinte maneira: olha, o que importa é a gente ter amor no coração, o importante é que a gente assim faça o bem para todo mundo, e na verdade nem adianta a gente ficar entrando muito em assunto assim mais detalhado, porque cada um tem uma opinião, não vale a pena. Então veja, é verdade que em assuntos menores há coisas que são discutidas nos ambientes religiosos e que na verdade são, a gente pode dizer assim, irrelevantes, não fazem muita diferença. Mas calma lá, não é bem assim com respeito a quaisquer situações que envolvam um estudo mais aprofundado de Bíblia ou de teologia. Portanto, quando nós pensamos sobre isso e a gente começa a perguntar, veja, você viu o texto, como é que aparece aqui? Pedro está falando da realidade que nós aguardamos a vinda de Cristo Jesus, que esse dia do Senhor virá de maneira inesperada, portanto virá como ladrão, e que isso tem consequência para a vida das pessoas, como é que elas vão viver, que tipo de vida elas devem ter, que tipo de esperança devem construir e como que isso, vamos dizer, atinge a vida prática dessas pessoas. E ao conversar sobre esse assunto, ele entra nessa questão de que o que vai acontecer no futuro está relacionado com aquilo que Deus disse. Então, observe bem aqui, quando a gente olha aí no capítulo 3 que nós lemos, vocês podem observar o texto que diz no verso 13, por exemplo: de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra.
Lendo um pouco mais adiante, é interessante isso, né? As cartas de Paulo são anteriores. Você vai se lembrar, Paulo possivelmente começa a escrever as suas cartas começando por Gálatas, talvez de acordo com alguns estudiosos, ou então por 1 Tessalonicenses. Isso quer dizer que estamos aí no começo da década de 50, ou talvez finalzinho da década de 40, se pensarmos em Gálatas como uma carta mais antiga. E Paulo então vai escrever quase tudo aí, até a sua prisão em Roma, no ano entre 60 e 62, e depois tem o desfecho um pouco mais adiante com as pastorais antes da sua morte. E é curioso porque Pedro não só entra no assunto de que existem promessas e palavras divinas que merecem a nossa atenção, mas ele diz, olha, o irmão Paulo, que recebeu uma sabedoria de Deus, né, que Deus lhe deu, ele escreve nas suas cartas que contém, atenção, algumas coisas difíceis de entender. Isso traz para nós aí dois horizontes importantes para serem percebidos. Primeiro qual que é a nossa referência. Quando você olha para o que Jesus fala, para os apóstolos, para o que Pedro está dizendo aqui, ele faz referência direta à promessa, à palavra divina, aquilo que foi falado e aquilo que foi escrito. Então você tem esse conceito de uma palavra divina inspirada que serve de referência para a comunidade da fé. E o segundo elemento que entra nessa história tem a ver com o entendimento e a interpretação. Ou seja, eu tenho aí o cenário, né, o radar da hermenêutica, da interpretação do texto bíblico. Pensando sobre isso, nós precisamos talvez colocar a cabeça no lugar, porque muitas pessoas, fazendo uma leitura indevida da história da formação da Bíblia, vem sugerir que tudo que aconteceu por razões políticas, aconteceu por razões econômicas ou por razões de qualquer tipo, sem considerar a perspectiva da Bíblia a partir da maneira como ela se apresenta, né? Então essa leitura externa é um tanto quanto preconceituosa. E o que a gente vai perceber e deve entender aqui? Quando nós acompanhamos assim a história sagrada, nós vamos ver que o conceito fundamental é que Deus se revelou, Deus se fez conhecido. E isso tem um destaque especial, particularmente quando Deus faz as suas alianças com Israel, e especialmente na revelação que Deus faz a Moisés. Tanto é que ele chama Moisés de profeta, né, o profeta, vamos dizer assim, por excelência, e vai dizer que as palavras divinas são dadas a ele. Então, essa formação da Bíblia, ela começa com a experiência do sagrado, com a experiência de Deus, com uma sabedoria que permanece na comunidade por meio da tradição oral, e no grande desafio do mundo antigo, ela passa a ser escrita. E por que ela é escrita? Porque essas palavras que permeiam a espiritualidade da comunidade são tão valiosas e significativas que elas são permanentes e são referência. Então vai, o que a gente pode assim dizer, vai se desenvolvendo a ideia de que existe um registro escrito de palavras diferenciadas que vêm da parte de Deus para nós. Paulo, quando vai tratar dessa questão, particularmente citando 2 Timóteo 3,16, ele vai dizer, né, que essa palavra ela é inspirada por Deus, ela é theopnestos do grego, ela é soprada por Deus. Então vem esse conceito de inspiração e que, portanto, a comunidade da fé vai se desenvolvendo dentro da tradição judaica ao ponto de, quando nós estamos aí próximo à época do Novo Testamento, já existe um conceito
de que essas palavras são diferenciadas e são diretriz de Deus. Isso é tão interessante que até dentro do Antigo Testamento você vai ver referência, né, à primeira parte do Antigo Testamento como algo que é pertinente à diretriz da comunidade da fé. Então você lê, por exemplo, o Salmo 19, o Salmo 119 é todo um elogio a Torat Adonai, a lei do Senhor, né, que é a revelação que aparece nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a gente lê os últimos profetas, né, a referência que eles fazem ao que aconteceu anteriormente, esse conceito se cristaliza aí, até o ponto que já na época de Jesus, no primeiro século, e um pouquinho mais tarde, você tem essa referência do que a gente chama de palavra divina, e que vai se tornar canônica. Mais do que isso, vale muito a pena, né, a gente prestar atenção no próprio comportamento de Jesus. Quando Jesus está fazendo tudo o que ele faz, ele se apresenta como profeta que fala em nome de Deus, ele vai se apresentar como o rei, o Messias, cumprindo profecias, e a teologia do Novo Testamento vai se desenvolver para também focalizar o aspecto sacerdotal de Jesus, profeta, sacerdote e rei. E quando isso é feito, qual que é o argumento dos evangelistas, dos apóstolos, dos que escrevem? É que está escrito. É assim que disse Isaías, é o que nós encontramos nos Salmos, pois essas são as palavras de Miqueias, isso foi o que disse Jeremias. Então você observa que esse conceito já está devidamente estabelecido na comunidade da fé. E aí a gente pensa, mas como é que isso se define no final das contas? O que aparece a partir da pessoa de Cristo e da sua obra, devidamente encaminhada pelos apóstolos, na mesma sintonia com aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, existe um caminho de compreensão daquilo que é palavra divina para nós, aquilo que se define como o cânon bíblico. E muita gente vai dizer, mas o cânon não é definido só no 4º século, então quer dizer, parece que a coisa meio que se desencaminhou e houve lá alguma maneira de selecionar isso, talvez de modo indevido. Bom, na verdade, vamos nos lembrar que o Novo Testamento só vai estar terminado no final do 1º século. Então aí você já tem um século que se passou nesse cenário da história sagrada. E no 2º século, na metade do 2º século, especialmente em função dos desencontros do famoso Marcion, né, o antissemita, né, que surge nesse cenário da história da igreja, é que o pessoal começa a falar, peraí, vamos ver o que é escrito, o que é diretriz mesmo, então se desenvolve o que a gente pode chamar dessa caminhada canônica. E, na verdade, o que vai aparecer como importante? A comunidade da fé que cresceu, que se tornou seguidora de Jesus, que experimentou a fé, ela recebe esses escritos, e esses escritos, a primeira pergunta é, peraí, de onde vem isso? Qual que é a autoridade? E a gente vai ver que, de maneira direta ou indireta, todos os escritos neotestamentários têm o que a gente chama de autoridade apostólica. Segundo, tem um caminho muito interessante, é como esses escritos faziam diferença e estavam sendo recebidos e atuando dentro da vida da comunidade da fé. Então foi uma espécie de movimento que a gente pode chamar natural, ou para quem tem fé no que a própria Escritura nos ensina, foi um caminho que o próprio Espírito de Deus usa para que essa comunidade reconheça. A gente sabe, por exemplo, que lendo 1 Coríntios, que tudo indica que tem uma carta anterior a 1 Coríntios. Mas essa carta não é inspirada, ela nunca foi encontrada, ela não teve desdobramento na história da igreja primitiva. E aí o que a gente vai ver
é que, em função dos ensinos doutrinários fundamentais, da autoridade apostólica e desse caminho que os escritos neotestamentários tomam, a gente vai ver que praticamente no final do 3º século, começo do 4º, já existe um consenso, com pouquíssimas exceções, dos 27 livros do Novo Testamento. Isso vai haver o reconhecimento do que o Espírito de Deus havia trazido na Igreja do Senhor, de reconhecimento da autoridade bíblica e, portanto, daquilo que a gente chama do cânon, ou seja, o conjunto dos livros inspirados que são referência da comunidade da fé seguidora de Cristo Jesus. E aí a gente pensa sobre isso e diz, mas espera aí, será que não existe algum caminho, talvez um pouco mais amplo, em que a gente possa discutir essa questão, não se limitando a essa trajetória canônica? Pois é, a gente até pode conversar sobre isso. Por quê? Porque a experiência da fé, ela se abre, né, para alguns caminhos. E quais são esses caminhos? Eu diria que o primeiro caminho é o caminho da experiência mística pessoal, tanto individual ou coletiva. Então algumas pessoas vão dizer, olha, o caminho de Deus para mim está estabelecido aqui porque eu tive uma grande visão, porque eu tive uma experiência muito forte, e eu até caí ali no chão, eu tive um sonho espetacular, eu tive uma sensação de uma presença que me visitou, e aí a pessoa pode tentar construir alguma coisa a partir da experiência pessoal, preferencialmente de tipo mística. E a pergunta é, será que isso teria um papel a desempenhar na diretriz da nossa vida, na referência da fé? É muito difícil imaginar que sim. Por quê? Porque, primeiro, a experiência particular individual, inclusive segundo Pedro 1 vai dizer que a profecia bíblica nunca foi produzida por esse perfil particular. Quando alguém age assim, a gente vai ver que as pessoas têm experiências diferentes. Essas experiências apontam para direções variadas. Quando o indivíduo fala nesses termos, fica difícil estabelecer de fato uma base confiável que a gente possa considerar como referência para a vida da comunidade da fé, até mesmo do próprio indivíduo. Quem garante que isso não tem um efeito psicológico peculiar da pessoa? Quem garante que isso de fato é algo divino? E como lidar com as milhares de experiências diferentes que apontam para direções totalmente distintas na caminhada da fé? Não é possível basear a fé nesse perfil que muita gente apresenta. Eu fico às vezes pensativo sobre pessoas com as quais eu conversei e que me disseram uma frase que parece ser sábia, mas não consegue se comprovar como tal. A pessoa diz assim, não, eu não sigo um livro, eu sigo uma pessoa, eu sigo Jesus. Pois é, mas como é que você segue Jesus? Ele aparece para você de noite e diz o que você deve fazer? De onde você tem informação a respeito de Jesus? Como é que é esse seguir Jesus sem livro? Nunca encontrei uma resposta minimamente razoável. A outra maneira de lidar com essa realidade, já que o indivíduo, a pessoa, a experiência particular não pode ser referência da fé, então, quem sabe, pode haver aí um outro caminho que nos ajude, além de ter o texto bíblico. E a maneira que muita gente parece querer, e veja como uma coisa é simples, porque ou você se baseia em si mesmo, ou você se baseia na revelação que está no livro, ou você se baseia num consenso externo a você e que não corresponda necessariamente ao livro. Que caminho é esse? Esse é o caminho da tradição ou da preponderância da própria comunidade. O que quer dizer isso?
Quer dizer que a pessoa, ao pensar na caminhada da sua vida, ele vai dizer, peraí, deixa eu ver como é que a maioria das pessoas estão enxergando isso. Nós vamos ver o que as pessoas pensam, o que a gente pode, né? Como é que a gente deve lidar com essa questão. E a gente, então, deve entender que essa revelação divina talvez seja meio dinâmica, ela continue acontecendo no caminho da comunidade da fé. E outros até dizem, não, olha, eu acho que a minha comunidade, meu grupo cristão específico, a minha denominação, é que tem a palavra final. Então se desloca a autoridade do livro para a instituição ou para esse consenso comunitário histórico na hora de lidar com a referência para a vida. Qual que é o grande problema dessa postura? O problema mais sério é que a gente dificilmente consegue concordar com a ideia de que o consenso da maioria faz sentido. Até porque na Bíblia, na história bíblica, você vai ver que quase sempre o agir divino está do lado da minoria. Então você imagina, por exemplo, né, em alguns ambientes da história humana, onde a maioria, por exemplo, apoiou o racismo, apoiou uma vida promíscua, apoiou assassinato e genocídio, apoiou, né, regimes totalitários e cruéis e com mínimo de crítica. Então, será que, imagine uma pessoa que fez parte de uma comunidade religiosa nesse ambiente onde essas coisas foram legitimadas a partir da instituição ou de um suposto consenso. Por isso que é difícil, né, considerar como referência esse tipo de argumento, porque tem até instituições que historicamente têm que estar se explicando e até pedindo desculpas por um caminho em que eles tomaram direções equivocadas e fizeram isso com uma pretensa autoridade que não consegue se definir como referência. Portanto, como vemos, ainda que algumas pessoas possam pontuar dificuldades ao dizer, olha, como é que eu posso ter certeza que esse livro ou que a Bíblia toda é inspirada, é referência, quando você observa as alternativas apresentadas, que tem a ver com essa via mística individualista, ou que se apresenta em função de uma instituição ou de um tipo de pensamento controlador do sagrado, ou até mesmo de um determinado consenso, a gente percebe que a coisa fica muito complicada. Por isso, faz todo sentido voltar a atenção para aquilo que é referência da comunidade da fé desde os seus primeiros dias e que também esteve presente em grande parte da história, em muitos movimentos de inspiração cristã, que é a ideia da Bíblia como referência, como diretriz de fé e prática para a nossa vida. Entendemos isso, essa comunidade entende isso como algo muito significativo e importante para a vida. E, portanto, nós vamos entender como e por que isso é tão valioso nesse texto de 2 Pedro. Isso é tão importante porque a falta de compreensão pode levar a pessoa, por exemplo, ao não entender certos textos bíblicos, não compreender o ambiente, o cenário, o contexto histórico, a intenção do autor, o que de fato precisa ser percebido como princípio e diretriz para a comunidade na fé, e não simplesmente, vamos assim dizer, um mandamento, uma ordem que não se compreende o contexto, né? Porque um mandamento, uma ordem, pode estar relacionado com um determinado contexto onde aquilo tinha um significado que a gente, a princípio, não compreende. Mas quando se entende o que está por trás daquilo, você entende qual é o princípio subjacente que é pertinente
a nossa vida, na nossa relação com Deus. E essa falta de entendimento tem levado algumas pessoas a pensar, não, peraí, a gente precisa reescrever a Bíblia, a gente precisa aumentar e botar um livro, a gente precisa fazer a Bíblia 2.0, não, a Bíblia precisa ser atualizada, não, eu tenho a outra parte da Bíblia que estava faltando, que está comigo, no meu coração, não, estava no meu quarto, né? Um dia eu encontrei um rapaz realmente totalmente desorientado, que sugeriu que, aliás, uma parte da Bíblia ele não gostava muito e queria tirar um pedaço para ficar só com as partes selecionadas ao seu gosto particular. E tem pessoas que exatamente vão numa outra direção, dizendo, olha, a gente tem aqui o que complementa, ou então o que coloca a Bíblia, né, no lugar abaixo do novo documento que deve dirigir a nossa vida. Não é o caso. Aqui nós temos a palavra inspirada para que a nossa vida seja atualizada a partir da revelação divina. E olha só como isso fica nítido em Pedro. Ele está dizendo para a gente o seguinte, pessoal, a história está na mão de Deus. É difícil para esses que sofrem como cristãos nesse tempo de perseguição, que estão passando pelos dias do imperador Nero e vendo perseguição, morte. Então a pergunta é, como é que é isso direito? Explica para nós. E a resposta é, olha, Deus continua no controle da história. Vai chegar o dia do Senhor, esse dia ninguém tem controle, ele vem inesperadamente, ele vem como ladrão. E a verdade é que não só o cenário histórico, geográfico, mas o planeta todo, o universo, olha, os céus vão desaparecer com um grande estrondo, né? Os elementos serão desfeitos pelo calor. A palavra aqui, ela é muito forte, né? No sentido de falar desse desfecho catastrófico antes da renovação de todas as coisas. E aí, por que isso é tão significativo? Porque quando a gente vê a revelação bíblica, atenção, ela não é mera perfumaria teológica. Ela não apresenta simplesmente para a gente pensar, peraí, será que a gente é corpo e alma ou a gente é corpo, alma e espírito? A gente deve seguir uma dicotomia ou uma tricotomia? A gente deve imaginar que o batismo deve ser feito com água quente ou com água fria? Precisa ser feito no tanque ou necessariamente em água corrente? Percebe? Não é esse o foco. O texto está dizendo o seguinte, que quando a gente não presta atenção à revelação escrita, nós temos desdobramentos complicados. Ou seja, a nossa vida pautada pela Escritura, ela traz uma mudança de comportamento. Porque se eu, de fato, imagino que toda a minha vida, minha experiência aqui deve se concentrar apenas para o meu benefício, apenas para usufruir de bens transitórios. Isso é um tipo de vida. Mas se a gente entende qual é o caminho para onde a humanidade está indo, se a gente aguarda a intervenção de Deus, a gente entende que a virtude e a fé são prioridades, aí a gente vai ver, né, que tipo de pessoa a gente deve ser, vivendo de maneira santa e piedosa. Interessante que a gente deve esperar, né, o dia de Deus e apressar a sua vinda. Muito interessante essa associação dos dois elementos, né? E então nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A minha compreensão bíblica e teológica define a maneira como eu vivo a minha vida para a glória de Deus. Por isso é tão importante. A compreensão, mais ou menos, pode, de fato, prejudicar a minha vida. Olhando um pouco mais adiante, ele vai dizer que isso tem desdobramentos de natureza ética. Olha só. Vocês devem ser encontrados por ele, né? Empenhem-se para serem encontrados em paz, imaculados e inculpáveis. Vai haver uma crítica aqui sobre pessoas, né, que estão
numa ruptura com Deus, verso 17, e que não têm princípios morais e que estão afastados de Deus. Ou seja, a gente talvez não perceba. Quando uma pessoa rompe com a diretriz da Escritura e uma pessoa segue um caminho particularista, sem ver a revelação na sua totalidade, com toda a sua riqueza, com toda a sua amplitude de ensino valioso para a nossa vida, esse caminho individualista sempre é um caminho suspeito, sempre é um caminho perigoso. Essas pessoas que não estavam se baseando na palavra divina, eles tinham rompido, né? Não tinham princípios morais e eram tudo menos gente que estava se empenhando para estar em paz e vivendo de maneira imaculada e inculpável. Então percebe que a relação com a teologia se desdobra em vida prática no sentido ético também. Muitas pessoas podem, para defender o estilo de vida indevido que escolhem, selecionar a revelação bíblica para justificar a maneira de viver indevida. Por isso que a gente precisa ser sempre abençoado, alimentado e também confrontado pela palavra divina. Mas o texto prossegue e tem coisas importantes para nós aqui, porque ele vai citar, interessante, Pedro citando o próprio Paulo, né, o apóstolo Pedro citando o apóstolo Paulo. E ele vai dizer sobre as cartas de Paulo, isso é muito valioso e importante, que ele tem o que Pedro chama de coisas difíceis de entender. Eu já encontrei muita gente por um caminho indevido dizendo, não, Saião, as coisas de Deus são simples, não tem nada que ficar falando uma coisa mais profunda aqui, mais detalhada lá. Não, o que importa é assim a sua intenção, o seu bom coração, porque tudo é muito simples. Atenção, isso não é verdade. O que é simples é a salvação em Jesus. Crê no Senhor Jesus, ou creia no Senhor Jesus e você será salvo, como também os de sua casa. O projeto de Deus, a maneira como a gente recebe a fé, a vida eterna, é algo que uma criança pode entender. Mas isso não quer dizer que os estudos de escatologia, ou a respeito da teologia do Espírito Santo, ou da eclesiologia, ou dos profetas do Antigo Testamento, seja uma coisa que é simples e que qualquer pessoa pode falar o que bem entende que está valendo. Não está valendo. É necessário estudar e compreender com a total responsabilidade. Por isso que, atenção, se a nossa referência é a Escritura, então eu não vou achar que a experiência mística individual é normativa e diretriz para a minha vida. Se eu tiver uma visão, um sonho, uma dita revelação, uma experiência diferente, eu posso até prestar atenção, mas ela vai ser pautada e julgada pela Escritura. Se eu tiver uma definição de um consenso, um grupo de cristãos assinou uma carta magna, definiu uma declaração de fé, uma instituição tal disse A, B ou C, ok, eu posso olhar, mas isso não é referência. Acho curioso que tem grupos cristãos que mais citam suas declarações de fé do que a própria Escritura. E aí a gente então percebe, se a Escritura é referência, qual é o nosso desafio? Nosso desafio será o estudo e a interpretação, porque as Escrituras têm coisas difíceis de entender. E como elas são difíceis e elas são tão importantes, imagina você estar perdido no meio do mato, num lugar perigoso, em que vai talvez chegar uma terrível tempestade, e você tem 5 horas para sair de lá, e você tem um mapa na mão. Como é que você vai olhar para esse mapa? Com a maior atenção possível. Da mesma maneira, a gente, para lidar com a vida, da vida diante de Deus,
E aí, no contexto da comunidade da fé e da missão, a gente precisa se aprofundar na Escritura, sim. Pedro diz, olha, o que acontece? O que Paulo escreveu, que é sabedoria de Deus para nós, é difícil de entender, é um desafio hermenêutico. Mas, olha lá, infelizmente, os ignorantes, eu acho o cúmulo quando eu vejo pessoa que tem orgulho da sua ignorância. Ele acha o máximo desprezar quem aprendeu, que estudou, e simplesmente age de modo inadequado, simplista e até irresponsável, e não beneficia nem a sua vida nem a dos outros. Os ignorantes e os instáveis, pessoa que cada hora, em função da sua condição frágil, está pensando e crendo de uma maneira diferente, eles torcem, como fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então você observa que o entendimento errado da escritura, desequilibrado, herético, falso, equivocado, manipulado, é problema sério na nossa vida. Por isso a nossa responsabilidade como seguidores de Jesus é ouvir a palavra de Jesus, ouvir a palavra dos apóstolos, ouvir a orientação de fé que ficou para a igreja do Senhor. Não é possível levar a sério uma pessoa que se diga mesmo muito voltada para a fé, que não tem interesse em conhecer com mais detalhe e profundidade a palavra do Senhor, que aliás é o caminho para se conhecer o próprio Deus. Por isso é tão importante. E se nós não fazemos isso, nós corremos o risco, isso que é a responsabilidade da interpretação é muito séria. Porque se temos uma outra diretriz, se temos um caminho inadequado, a pessoa corre o risco de, consciente ou inconscientemente, torcer a Escritura para a sua própria destruição e para o seu próprio prejuízo. Por isso, Pedro vai fechar a sua carta dizendo, e olha que ele fala isso num tom tão cheio de amor, tão cheio de coração, não é a pessoa querer picuinha para brigar com o outro por causa de uma interpretação diferente em coisa pequena. Não, tem coisa que é decisiva em relação à vida. Ele chama os que recebem a carta de amados. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e venham a cair. Quantas vezes na minha vida eu encontrei pessoas que na conversa pessoal derramaram suas lágrimas, choraram, mostraram a sua dor, contaram a sua história dizendo o seguinte, olha, naquela época eu não tinha discernimento. Naquela época eu me deixava levar, pelo calor do momento, pelo brilho nos olhos de uma coisa que me chamou a atenção. E quando eu vi, eu estava envolvido por um caminho de abuso espiritual, um caminho de equívoco, um caminho que me trouxe conflitos. Eu me lembro de um senhor muito sincero, com lágrimas, ele disse, olha, eu não sabia mais o que fazer, porque me foi ensinado uma coisa tão estranha sobre Deus, como se Deus fosse apenas alguém parecido com a gente, que não era divino mesmo, e eu não sabia mais como orar. Falei, como é que eu vou pedir a ação, a ajuda de Deus, se ele é mais ou menos a mesma coisa do que o meu amigo que mora ali na esquina? A oração para mim virou um negócio muito difícil. Então, o desdobramento é sério. Então, não permitam isso. A palavra final de Pedro é, portanto, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Muito bonito, porque Pedro, ele fala com de incisiva, séria e responsável da boa doutrina.
Mas ele chama quem está ouvindo de amados, né? E ele mostra esse sentimento positivo. Olha, pessoal, cresçam na graça e do conhecimento do Senhor Jesus. E ele termina, né, com uma declaração de louvor, de adoração. Você já reparou que uma coisa interessante? Doutrina boa produz coração que ama a Deus. Doutrina boa produz louvor e adoração. Doutrina boa produz relacionamento adequado com base naquilo que Deus nos apresenta. Por isso, nosso convite a você que está sintonizado com a gente, com a nossa proposta de seguidores de Jesus aqui, é que você leve mais a sério a sua própria Bíblia. Que você leia, mas não lê para assim, não preciso ler a Bíblia todo dia, porque afinal de contas eu sou crente e crente lê a Bíblia. Não, leia para entender, leia para ser atingido e alcançado por essa palavra, leia para ser ministrado no seu coração, leia para que a sua mente se torne ao mesmo tempo graciosamente abençoada por Deus, mas ao mesmo tempo com discernimento e capacidade de separar aquele ensinamento que não procede de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você cresça no conhecimento de Deus, se aprofunde no estudo bíblico, teológico e seja fortalecido, e que a sua vida seja canal de bênção para os outros e que glorifique ao nosso Deus. Deus seja louvado. Amém. Campanha IBNU, Espaço Sagrado. Mas o que é o sagrado, o que é o espaço? O nosso espaço IBNU quer se tornar um espaço caprichado e ampliado para abençoar o que é mais sagrado, que são as pessoas que Deus ama. E por isso nós estamos numa campanha com o objetivo de termos um total de R$500 mil para ampliar e para tornar o nosso espaço um lugar de bênção para as pessoas que nos visitam, os projetos que nós acolhemos, os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, para que toda aquela área que nós usamos toda semana para ampliar o reino de Deus se torne um canal de bênção maior. Então, participe conosco, envie a sua oferta, a sua contribuição, o seu investimento no reino de Deus nesse espaço sagrado, espaço ampliado e caprichado para aquilo que é mais sagrado. Meu nome é Anatoly Shmelichovsky, eu sou missionário da Ucrânia, que posso falar o seu idioma porque estudei aqui no Brasil, e o Brasil se tornou também a nossa casa. E na verdade, com vocês, brasileiros, como a Igreja Batista Brasileira, a gente aprendeu a fazer missões, a gente aprendeu a amar a Cristo, o Senhor das missões. Então, hoje na Ucrânia nós temos passado por momentos muito difíceis. Você talvez sabe, talvez não, mas a Igreja da Ucrânia, nos últimos 30 anos, cresceu mais na Europa. Mais igrejas nós tivemos na Ucrânia, mas com a chegada do soldado russo, nós estamos passando por várias dificuldades. Por falar nisso, a primeira coisa que o soldado russo faz, quando chega no território ucraniano, ocupando uma cidade, eles fecham todas as igrejas protestantes e católicas, porque eles acham que não é uma igreja verdadeira. Então, cerca de 80 igrejas pararam de funcionar. Somente igrejas batistas naquela região que foi ocupada pelos soldados russos. Mais de 30 templos batistas literalmente foram destruídos. Muitos seminários que foram fundados depois da queda da União Soviética foram literalmente destruídos também. Mas sabe o que? No meio dessa dor, a gente percebe um mover de Deus especial. A gente percebe que as igrejas
até começaram a crescer. A nossa equipe, eu participo de um movimento chamado Geração, onde nós temos um grupo de pastores e nós estamos trabalhando com as equipes que estão fazendo discípulos através da plantação de novas igrejas. Somente agora as nossas equipes estão plantando 30 igrejas em vários lugares da Ucrânia. Nós estamos percebendo que, por um lado, a gente perdeu algumas pessoas, alguns pastores que foram para a Europa salvando as suas famílias, mas a gente percebe que Deus está dando um momento muito especial para a plantação de novas igrejas hoje na Ucrânia. Por falar nisso, você sabia que os refugiados ucranianos que foram para a União Europeia, uma coisa muito interessante aconteceu. Somente no primeiro ano da guerra, em 2022, somente na Alemanha, mais de 100 congregações, igrejas foram plantadas em solo alemão. Somente pelos ucranianos, entre 10 pessoas e até chegando até 150 pessoas. Então a gente está percebendo esse grande mover de Deus por causa dos ucranianos na Europa Ocidental. E isso acontece não apenas na Alemanha, isso está acontecendo tanto na Polônia, tanto na França e nos outros lugares, principalmente também na República Checa. Então Deus está fazendo a sua obra. Você quer fazer parte desse trabalho? Faça parte desse trabalho através da Igreja EBNU, porque a Igreja EBNU também tem esse espírito missionário, ou através da Junta de Missões Mundiais, ou qualquer outra organização. Faça parte da missão de Deus. Eu pessoalmente falei para o Senhor no início da guerra: Senhor, eu não quero estar ao lado da história que o Senhor está escrevendo. Eu quero estar no meio da história que o Senhor está escrevendo. E o Senhor está convidando você para a mesma coisa. Que bom que você ficou aqui até agora. Nós queremos agradecer você e queremos te pedir para você, durante a semana, assistir às nossas programações. Tem programação na terça, na quarta, na quinta-feira, estudos muito, muito bons. E distribua esse conteúdo, envie para as outras pessoas e tenha uma semana abençoada. Que Deus abençoe você. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor.